Querido, para este último encontro, eu quero compartilhar com você algo precioso no meu coração, de um tempo em que Deus trabalhou o coração de Pedro para que ele também prosseguisse naquilo que Deus havia separado para ele e da maneira como Jesus cuidou daquele coração que por alguns momentos viveu intensamente a sua paixão, depois a tristeza da queda, não é? E agora um momento de decepção, de demora, quando parece que as coisas não vão acontecer como ele achava que deveriam acontecer, e numa última experiência presencial com Cristo ressurreto, ele tem ali a chama do chamado reacesa, reavivada, e ele então assume o seu compromisso na sua geração, da qual hoje somos um legado vivo daquilo que Pedro foi nas mãos do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. É um grande desafio falar para pastores, porque de Bíblia eu espero que você saiba, não é? Que você conheça. Então, nem sempre aquilo que a gente vai falar é evidentemente novidade, a não ser quando, por exemplo, o Valmir vem e conta as experiências que Deus tem feito na vida dele, da sua igreja, né? Ou o pastor Hélio, que vem compartilhar também a sua experiência já acumulada de décadas no ministério pastoral e em família. E aí vem um cara novo como eu, que vem falar de Bíblia, e de Bíblia você sabe, você entende, você busca toda semana para dar alimento para o seu povo. E aí só quem já esteve neste lugar aqui sabe que desafio é esse, de você trazer para quem já sabe aquilo que você precisa dizer como uma convicção com o que Deus colocou no nosso coração. E esse é um texto muito precioso, porque ele também retrata aquilo que eu e você vivemos com certa regularidade, com uma certa frequência no nosso dia a dia ministerial. Vemos aqui Pedro em 3 momentos. Consecutivamente a gente vê 3 momentos na vida de Pedro, quando ele, depois de ter vivido a intensidade da tristeza, da dor, de ver o seu mestre, o seu Senhor, a sua esperança crucificada ali naquele madeiro, agora ele vive um período, um interregno silencioso, de espera, de angústia. O que vai acontecer agora? Quantos estão vivendo talvez este momento de aguardar com expectativa o próximo passo de Deus na nossa vida? Olha aí, ó. Viu? Tem que alguém controlar, porque senão tudo que é demais atrapalha. O Valmir deixou o negócio. O Valmir deixou o negócio. Todos nós vivemos em algum momento do nosso chamado, desta caminhada com Deus, este interregno do silêncio, quando parece que nada mais acontece, quando nada mais se revela. O período interbíblico na nossa vida, do conhecido de silêncio de Deus, quando você fica na expectativa de qual vai ser o próximo passo, do que vai acontecer agora. E Pedro estava ali, junto com seus amigos discípulos, vivendo este tempo do silêncio, quando parece que nada mais tinha para acontecer, os sonhos frustrados, as expectativas não atendidas, o silêncio doído na alma e nas suas circunstâncias. E é o momento quando Deus, no seu silêncio, prepara o recomeço. E nesta manhã, então, encerrando esses nossos dias de compartilhamentos, eu quero deixar com você o desafio para você seguir em frente com a sua chama acesa, com aquilo que Deus tem separado para nós por meio de Jesus. Alguns pontos que eu pude compartilhar com você aqui, e quero fazer um rápido realinhamento, é que não é você quem põe o ponto final na sua caminhada. Ainda é cedo demais para você achar que já terminou. Não há lugar tão longe em que você queira ir, ou você possa estar, que Deus não vá lá te buscar de volta para cumprir o chamado que Ele tem para a sua vida. Tudo só é possível pela graça de Deus. Tudo, absolutamente tudo que você tem, que você é porque existe uma graça em que Deus faz o que você não pode fazer, em que Deus ocupa o seu lugar, para que a glória seja dele na sua vida. Mas há também um momento como de Pedro e de seus amigos discípulos, quando a frustração toma conta,
a tristeza é profunda, a decepção, sim, com as expectativas não atendidas. E ele então sentado na beira da praia, olhando para os seus barcos, olhando para as suas redes, e aquilo vai remontando na sua memória o seu passado, a sua trajetória, e talvez ali alguns pensamentos pudessem vir à sua mente do tipo: será que valeu a pena? Será que foi bom esses 3 anos de convivência com um homem que abriu os nossos olhos para uma nova realidade? Colocou em nosso coração algumas expectativas tão ardentes e ardorosas por um novo mundo. Promessas que foram feitas. Ele disse para a gente que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Nós vimos com os nossos próprios olhos coisas que nunca havíamos visto. E agora ele olhando para as redes, olhando para os seus colegas de trabalho, olhando para aqueles barcos ali flutuando, batendo contra a areia e as pequenas ondas no mar da Galileia, eles olham um para o outro e falam assim: e aí, valeu a pena? Esse texto vai me ensinar, como tem me ensinado tantas vezes, que não há ninguém, nenhum de nós, que sejamos tão tristes, a ponto de alimentar em nosso coração uma decepção profunda, que não possa ser, pelo amor de Jesus em nosso coração, alegrado novamente. Parece que eu estou começando de trás para frente, mas é que eu preciso já prenunciar a esperança que deve brotar no seu coração desde agora. Não há tristeza tão grande que não possa ser transformada em alegria quando nós temos um encontro pessoal com Cristo. E é de fato temerário perceber que muitas vezes nós nos ocupamos tanto com as nossas lides do pastorado, a gente se envolve tanto com o trabalho do mestre, que a gente para e deixa de olhar para o mestre do trabalho. Esse texto também vai nos ensinar que ali Pedro, olhando para um lado e para o outro, possa ter sentido tão sozinho, como Elias se sentiu sozinho, a ponto de chegar a desistir de tudo e de todos. Mas não há nenhum de nós que em algum momento do nosso ministério, lá longe, e eu posso dizer a você que atua numa região distante, remota, inóspita. A Igreja Batista do Meia fica no centro nervoso de um bairro, de um dos maiores bairros do Rio de Janeiro, da Zona Norte, que é o Meia. Você já deve ter ouvido falar nele. A nossa igreja fica na esquina do principal cruzamento, onde passam todas, acredite, todas as linhas de ônibus que atravessam a Zona Norte em direção, passam em frente à nossa igreja. Do lado de trás passa o ramal da Central do Brasil, com todos os trens que vão para Santa Cruz, para Japeri, para Deodoro, todos os trens passam ali fazendo barulho nas nossas paredes. Mas algumas vezes, no meio desta multidão, a gente se sente solitário, sozinho. Então não é porque você está lá no litoral, lá no interior, lá no meio da serra, lá numa região inóspita em que você acha que todos se esqueceram de você, que só você tem essa sensação. Algumas vezes, no meio da multidão, a gente se sente sozinho. Mas esse texto vai nos ensinar que não há ninguém tão sozinho que não possa experimentar a companhia milagrosa de Jesus conosco. E a gente se renova dizendo assim: eu não estou só. Lembra daquele corinho e do hino também? Eu não ando só. Você precisa declarar isso mais vezes. Você não está sozinho. Esse texto também, na experiência de Pedro, que você conhece muito bem, pode nos ensinar que, ainda que a gente esteja caído, talvez envergonhado por aquilo que a gente fez há pouco tempo, não seja nos dada uma nova chance. Às vezes os homens não nos dão uma nova chance. Isso é uma realidade dura do nosso convívio. Algumas vezes, as pessoas que um dia andaram conosco e que nós os frustramos, nos abandonam e eles não nos darão uma nova chance. Mas eu creio e sei que o Senhor sempre nos dá uma nova chance. E ali estava Pedro. Diz o versículo 3 que ele estava sentado e de repente ele fala assim: vou pescar. Sabe o que significa, querido? Que ali havia um homem frustrado. Ali havia um homem dividido entre os seus interesses
entre as suas preocupações, a sua vergonha, a sua decepção. E eu entendo que esta afirmação de Pedro o leva a reconsiderar se de fato valeu a pena abandonar redes e barcos para seguir a Jesus. Por quê? Porque estava demorando muito. Porque naquele momento, quando ele lembrava-se do seu Senhor crucificado, e ainda que ele já tivesse tido a oportunidade de vê-lo ressurreto, ele viu o sepulcro vazio, depois ele esteve naquela ceia no cenáculo, quando Jesus entrou milagrosamente por entre as paredes, Pedro viu, mas por que está demorando tanto? É o conflito que nós vivemos entre o conhecimento, entre a razão e até mesmo algumas experiências que nós já vivemos, mas há aquele lapso de incredulidade, há aquele lapso de dúvida, há aquele lapso de medo em que você fala, e agora? Será que agora vai? E Pedro, quando diz, vou pescar, ele recebe o eco dos seus amigos, dos seus companheiros, quando eles dizem, vamos juntos com você. Parece que às vezes a gente tem a sensação de que para empurrar tem um monte de mão. Para segurar e trazer de volta, todo mundo se esconde. Pedro estava ali nesse conflito de, e aí, eu continuo aguardando, eu continuo esperando, o que vai acontecer agora? Ou eu volto para a minha realidade anterior? Volto talvez para as cebolas do Egito? Volto para o meu barco? O que pode representar aquilo que muitos de nós abrimos mão um dia? Quando eu tinha 20 anos, eu estava no terceiro ano do seminário e eu estava vivendo uma crise muito grande de futuro. E eu estava do terceiro para o quarto ano, foi isso no segundo semestre do terceiro ano, e como alguns aqui, alguns até compartilharam comigo um pouco dessa angústia, os seminaristas que estão presentes, e agora? Estou me formando, o que vai ser? E eu me lembro bem que no mês de agosto, setembro de 93, abriu inscrição para os Correios. E eu falei assim, eu vou fazer esse concurso. Não sei se papai e mamãe se lembram disso, mas eu pensei assim, eu vou fazer esse concurso. Por quê? Porque eu não sei se o ministério vai me dar as garantias que eu preciso. Eu estou querendo casar, eu já tinha em mente pedir a minha namorada, né, em casamento, ficar noivo dela. Eu já estava com esses planos para os próximos meses. E aí eu pensei, vou pescar. E ainda pensei em conciliar com Deus. Sabe quando você tenta fazer aqueles acertos com Deus? E sabe qual eram os meus argumentos? Muito, muito concretos. Papai foi pastor de tempo parcial a vida inteira. Eu me lembro bem que algumas vezes, sábado à noite, eu ia beber água de noite e encontrava papai debruçado sobre a mesa do seu escritório em casa, dormindo sobre os livros e a Bíblia, preparando aquilo que ele tinha que falar e aquilo que precisava falar à igreja no domingo. E eu pensava, isso não é vida. Apesar de nunca ver papai reclamar, e ele está aqui para ouvir esse testemunho, nunca vi isso ser um problema. Ao contrário, quando a igreja queria que ele desse tempo para entregar, ele dizia assim, eu estou pronto para isso, mas a igreja vai ter condições? 2 matrículas no município? Eu posso abrir mão disso. Mas a igreja não dava condições. E eu falava para mim mesmo, não, eu não quero isso, eu quero ser pastor de tempo integral. Abri mão da engenharia para isso. Mas houve o tempo da dúvida, houve o tempo do medo, eu queria casar. E a perspectiva que eu tinha pela frente, como eu disse, era uma igreja de comunidade. Eu pensava, o que essa igreja vai poder me oferecer? Qual o salário que ela vai me dar para eu poder pedir a minha noiva em casamento? E ela dizia que só queria casar com casa. E o meu sogro já dizia isso, aqui em casa quer casa. E eu falei, mas não tem nem dinheiro para alugar, como é que vai ser para comprar? E aí abriu o concurso, eu falei assim, vou fazer o concurso. Posso dizer a vocês que foi, eu não sei, não posso afirmar que tenha sido a única, mas foi a mais marcante experiência em que naquela situação eu ouvi de fato uma voz que eu nunca tinha ouvido. Nem na época do chamado eu tive essa experiência de ouvir um burburinho no meu ouvido, mas naquele dia eu ouvi. E que dia foi esse? Foi no dia 13 de setembro, essas coisas marcam que você sabe a data e o horário, né? Dia 13 de setembro de 93. Eu estava indo para a igreja com o carro de papai. Papai ia
ia com outro carro lá para a igreja e eu ficava, de vez em quando eu ficava com o segundo para ir para a igreja emprestado. E num domingo de manhã cedinho para a igreja, um cara, uma seta do diabo, atravessou um cruzamento embaixo da Avenida Brasil, abarrou o meu carro bem na traseira, a pista estava molhada porque tinha chovido à noite, não estava chovendo na hora, mas tinha chovido. Eu dei 2 voltas e dei com toda a energia de um carro a 80 km por hora numa pilastra que sustenta a Avenida Brasil ali em Bangu. Eu só não morri pela misericórdia de Deus porque a roda de trás travou no meio-fio e o carro, ao invés de descer no valão, que tinha sido concretado há poucos meses, eu ia dar de cara assim no valão de uns 4 metros de profundidade, seco, porque era um valão que só corria esgoto. E a roda de trás travou e então o carro andou na lateral assim, travado, né, pela roda de trás, e eu bati com toda a força na pilastra e o carro acabou. E eu quase morri, porque não se usava cinto de segurança na época. Então eu saí do carro assustado, com o rosto todo ensanguentado, arrebentei o rosto, quebrei uma costela, arrebentei o joelho da perna direita. Foi um estrago, mas eu estava vivo. Quando eu olhei para mim, eu vi o sangue pingando na blusa e de repente chegou um diácono da igreja que passava pelo mesmo caminho, aí ele olhou assim, é o Júnior? Que eu era chamado só de Júnior na época como seminarista. Eu falei, sou eu, José Emílio, sou eu, por favor me ajuda. E ele, vamos, entra no carro. Aí na mesma hora você pensa para ser socorrido, o hospital mais perto é um hospital chamado Albert Schweitzer, que naquela semana tinha morrido uma grávida na porta do hospital por falta de atendimento. O que eu vou fazer? Eu vou para lá? Se nem o garotinho quis ir para o Souza Aguiar, né? Eu falei assim, eu é que não vou para o Albert Schweitzer. E eu falei, não, Zé Emílio, me leva para a Clínica Bangu, para eles me atenderem lá. Aí ele falou assim, não, rapaz, vamos para o Albert Schweitzer. Eu falei assim, não, cara, a grávida morreu sem atendimento lá, eu preciso cuidar disso aqui. Antes eu tive o cuidado de ligar lá para a igreja e pedir para um amigo lá, disse, olha, diz para minha mãe que você falou comigo, porque se você disser que não fui eu, ela vai achar que eu já morri. Minha mãe é meio trágica, assim, dramática. Né? Para resumir a história, que é uma história com muitos detalhes preciosos, mas é o seguinte, eu não fui atendido nas clínicas particulares, porque ninguém quis me atender, e eu tive que cair no Albert Schweitzer. E aí? E aí começou a sina do milagre de Deus na minha vida, assim, o percurso do milagre de Deus na minha vida naquele dia, porque no Albert Schweitzer, onde naquela semana uma mulher grávida havia morrido na porta do hospital por falta de atendimento, no dia que eu cheguei eu falei assim, vou morrer também aqui, já era. Só que naquele dia que eu cheguei ali, começou o atendimento. Aí me atenderam lá na emergência e disseram assim, precisamos avaliar o estado geral. Aí veio um clínico geral. Assim, tá, então agora precisamos ver o ortopedista para ver... Ah, mas o raio-x está funcionando? Não, consertaram ontem, o raio-x está funcionando. Aí ela foi para o raio-x estava funcionando. Aí veio o ortopedista, viu as chapas. Não, fraturou uma costela, mas não é nada de grave, está tudo bem e tal. Ah, mas houve dano no pulmão? Ih, tem que chamar o pneumologista. Mas tem. Tinha um pneumologista que foi lá e me avaliou. Aí, no final das contas, eu estava lá na maca, na emergência. Aí falou assim, vamos fazer a sutura. Não, então chama o cirurgião. Aí tinha um cirurgião de plantão naquele dia. Eu só tive que esperar ele terminar a cirurgia para descer. Quando o cirurgião desceu, ele olhou para mim e falou assim, rapaz, que estrago, hein? Aí conversa vai, conversa vem, o cara era um cirurgião plástico. E ele tinha na bagagem dele todo o equipamento de sutura plástica. Então ele fez o reparo no meu rosto, ali, na mesa de emergência, já como se fosse uma cirurgia plástica reparadora. Você olha para o meu rosto, eu preciso te mostrar onde tem 28 pontos aqui no meu rosto. 28 pontos. E ele ainda pegou, eu não tinha este físico, ele pegou a minha voz e falou assim, vamos fazer uma plástica, aproveitar que eu estou aqui, vamos fazer uma lipo nessa barriga grande? Falei assim, não doutor, só o rosto está bom. Entre vários outros detalhes preciosos, naquele momento caiu a ficha e falei assim, e agora? Era essa semana que eu ia fazer a inscrição para a prova dos Correios. E eu não vou poder fazer. Era a última semana. E naquele momento ali no hospital eu falei assim, e agora, como é que vai ser? Eu não queria perder esse concurso. Eu acho que eu passo nele. Acho que eu consigo garantir, né, a minha tenda. Eu vou fabricar a minha tenda enquanto eu proclamo a palavra de Deus. Naquele dia, naquela emergência, eu ouvi a voz. Se você nunca ouviu, não tem problema. Se você já ouviu, você sabe do que eu estou falando. Mas aquele dia soprou na minha voz as seguintes palavras. Eu te chamei para ser pastor de tempo integral. Você vai viver do ministério.
E o seu sustento eu vou cuidar. Nunca faltou nada, irmãos. E hoje tem até em abundância para a glória de Deus. Há um momento do silêncio quando você acha que as coisas que você planejou, que você queria, são as melhores coisas que você pode querer. E aí vem o silêncio. E algumas vezes você pensa assim, vou pescar. Mas ainda não é hora de você pensar nisso. Porque quando você vai para a pescaria, você se frustra porque você joga a rede e não vem nada. Você lê o texto? Aparece um homem na beira da praia, a uma distância de uns 90, 100 metros, e fala assim, e aí? Não estão conseguindo pegar nada, não? Parece, né? Jesus tem um senso de humor maravilhoso. Se você ler a Bíblia com a sua mente aberta para o senso de humor que Jesus tinha, imagina ele falar para Pedro assim, cara, tira esse tronco do seu olho aí, você está preocupado com um cisquinho no olho do outro. Aí imagina Pedro andando, imagina a cena, né, de Jesus se referindo a Pedro com um baita de um piercing aqui, de um tronco. Jesus tinha um senso de humor muito gostoso. Não era à toa que as crianças vinham sentar no colo dele. Pode ver, pastor sisudo, carrancudo, criança não se aproxima não. Ainda mais a mãe que atrapalha, né? Vou contar pro pastor, aí atrapalha tudo, né? O jeito da mãe disciplinar um filho é assim, eu vou contar pro pastor, aí que o filho acha que o pastor é o cão. Alguns são, mas nem sempre, né? E eu fico imaginando que Jesus era uma pessoa de uma atratividade tão gostosa. E aí, o texto perde um pouco isso, porque ele fala assim, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Na verdade, uma tradução bem coloquial, acho que bem realista, ele assim, e aí pessoal, foram pescar? Foram tentar dar o jeito de vocês? Foram armar o esquema de vocês? Eu estava demorando muito? Não está pegando nada, né? Às vezes Jesus faz isso com a gente, com esse senso de humor que ele tem. Você aí, não está dando certo não, né? Do jeito que você está tentando. Você desistiu cedo demais. E aí a sua vida não está indo. Você joga a rede, joga a rede e nada acontece. Aí ele vem e fala assim, ó, faz o seguinte, joga do lado direito. Alguns acreditam que isso era muito comum para os mestres da pescaria. Eu já li muita coisa. Esse texto me instiga muito. Parênteses, sabe por que esse texto me instiga muito de estudá-lo? Porque você já viu muitas teses sobre o amor no grego aqui desse texto, né? Você deve ter a sua tese. Por que Jesus fala ágape, ágape, depois filéu, e Pedro só responde filéu, e você deve ter as suas teorias maravilhosas, porque você é um exegeta, né? Você é um pastor estudioso. Mas sabe por que esse texto me intriga? Porque Jesus não falava grego. Pensa comigo. Jesus não falava grego. O que Jesus falava? Aramaico. Então parece que o problema, na verdade, não foi no que Jesus falou, não foi no que João escreveu. E aí a minha crise é por que João fez questão de diferenciar nas perguntas de Jesus os termos que ele usou. Para mim esse é o grande mistério. Enquanto a gente fica gastando tempo aí para tentar dizer por que Jesus perguntou ágape, ágape, depois filéu, né, reduziu, chegou, abaixou-se, várias teorias. Não, porque no final então Jesus se humilhou à posição pecaminosa, falha de Pedro para perguntar no mesmo nível com que ele estava disposto a responder. Tudo bem, são lindas as teorias. Mas o que me intriga é o fato de pensar que Jesus não deve ter usado termos diferentes, ele só falava em aramaico. Então eu não sei o que João tinha na cabeça, né? Como é que o Espírito Santo orientou ele dessa maneira, eu não sei. Aí esse para mim é um mistério. Tá aí, lancei a pulga atrás da sua orelha. Pastor Hélio, depois o irmão, como o príncipe dos pregadores do meu tempo, me explica isso. Porque para mim esse é o grande problema do texto. Que foi a tradução, o registro no grego daquilo que Jesus falou em aramaico. Bom, fecha parênteses. Aí alguns estudiosos dizem que os mestres da pescaria, na verdade, ficava um orientando da praia, porque, segundo alguns diziam, que da praia olhava o reflexo do cardume, e aí tal, e aí sabia onde é que estava. Bom, tudo bem, é uma boa aplicação, né? Do lugar onde Jesus está, ele vê muito melhor o que você deve fazer. Se isso for realmente procedente ou não, dentro da arqueologia bíblica, de qualquer maneira, a aplicação é muito útil. Confie na visão de Jesus. Porque da praia ele disse, olha, joga para a direita.
Ou talvez simplesmente, e é o que para nós é suficiente, é um milagre. Jesus sabia onde estava o fruto. Jesus sabia onde tinha que fazer, Jesus sabia o que tinha que fazer, e agora cabia a Pedro e aos seus amigos jogarem a rede no lugar que Jesus mandava. Porque o voltar a pescar, o fazer do jeito deles, o confiar na experiência deles, o confiar na capacidade deles, não deu certo de novo. Você sabe daquela história de Pedro tentando andar na direção de Jesus e ele começou a afundar e teve medo, e aí você já deve ter pregado isso tantas vezes, e Pedro era um nadador. É difícil considerar um pescador que não soubesse nadar. Sim, mas a gente às vezes se esquece disso e a gente também confia nas nossas capacidades, acha que o nosso plano estratégico foi o melhor, a nossa intenção, a nossa estratégia, a nossa estrutura é a melhor, e a gente continua insistindo a fazer do nosso jeito, ao invés de parar e olhar para Jesus e dizer assim, aí Jesus, o que eu faço agora? Esse primeiro momento é o Pedro frustrado, é o Pedro envergonhado, é o Pedro desesperado por dar ele próprio a resposta que ele precisa para prosseguir o seu chamado, a sua vida. E aí de repente João olha e fala assim, ei, eu conheço aquele cara ali, é Jesus. E aí agora no segundo momento, Pedro revela que ele é o mesmo. Aí diz o texto que ele se veste rapidamente, se lança no mar e vai ao encontro de Jesus. Aqui é o Pedro renascendo. Porque parece que agora Pedro está voltando a ser aquele homem impetuoso, rápido na resposta, mas ao mesmo tempo profundamente carente, porque o desespero dele de se lançar do barco e nadar em direção à praia para estar de perto com Jesus, mostra o que todos nós devemos ser e ter, esta fome e sede de estar com Jesus. No barco, no nosso barco, longe dele, não é o lugar para nós estarmos. Então lançar-se ao mar, nadar na direção de Jesus, é a resposta que podemos dar diante da necessidade de manter a nossa chama do chamado aceso, porque do nosso barco, com as nossas redes, nunca será suficiente. O importante é estar com Jesus. E aí quando eles chegam lá, olha o milagre, o segundo milagre. Você já observou no texto que quando Jesus o recebe, fala assim, vem cá, toma um café comigo aqui. E o que já tinha pronto? Peixe. Mas Jesus não estava no barco. Jesus não pescou, mas ele providenciou de onde ninguém imaginava o alimento necessário para aquela refeição. Só depois eles trouxeram a rede de peixes. 153 peixes. Sabe por quê? Não sei. Tem um monte de teoria. Agostinho disse uma coisa, Ciro de Alexandria disse outra, um monte de metáfora. Mas eu li um negócio interessante. Alguns arqueólogos dizem que, na época, acreditava-se que no mar, no mar da Galileia havia cerca de 153 espécies de peixes. Então, João teria aproveitado esta imagem para fazer uma metáfora de que todas as espécies vieram na pescaria, dando a entender que a igreja de Cristo deve abraçar a todos indistintamente. Não sei, né? É interessante também, algumas coisas são pelo menos bem legais de se pensar, não é? E que diferentemente da primeira pesca miraculosa, as redes não se arrebentaram. Aí também tem alguns que pensam, porque na primeira eles não estavam preparados ainda. Agora a ideia da plenitude do tempo, da chegada do reino de Deus, por isso que a rede não se arrebenta, porque a igreja vai prevalecer. Parará. Bom, pode ser algumas teorias, né? Mas às vezes nem é tão necessário quando você se detém na simplicidade do texto, que é apenas para dizer assim, foi peixe pra caramba, gente. Mas o que me encanta aqui é que quando os discípulos chegaram, Jesus já tinha aquele braseiro aceso, aquele churrasquinho pronto. Por isso que eu disse ontem que churrasco é uma ideia de Deus. É? Não sei, hoje vai encerrar com churrasco, pastor? Deveria, né? Normalmente o congresso sempre termina com churrasco. O Isaías gosta tanto que sempre que a gente vai para a convenção com ele, ele leva a gente uma churrascaria, né? Isso é de Deus. Aí eles chegam ali. Aí quando eles chegam na praça, na praia, tinha ali uma churrasqueirinha acesa, um peixinho, e naquele momento Jesus se dá a conhecer, se revela e diz, e pão quentinho, olha o pão quentinho de novo aí, o pão assado, né?
Pãozinho no alho com churrasco, não tem coisa melhor do que isso, né? E aí agora Jesus vai tratar do coração de Pedro, como ele trata o nosso coração também. No primeiro momento, Pedro frustrado, a ponto de desistir, vou pescar, vou voltar para tudo aquilo que um dia eu abri mão para seguir este homem, que hoje está demorando muito a fazer aquilo que ele disse que ia fazer. Está demorando demais, eu vou pescar. Vou fazer o meu esquema, vou dar o meu jeito nessa história. Mas ele joga a rede e não pesca nada. Seus planos não dão certo. Não tem retorno, não tem fruto, não tem resposta. E aí vem Jesus e fala assim, pera, quer pescar? Joga certo. Joga do lado certo. Ouça Jesus. Veja Jesus. Ande com Jesus. E aí Jesus traz para perto dele agora o momento da cura. O momento da restauração. E a gente não tem como não pregar, pelo menos, trazer algumas lições práticas do grego que João usou para registrar este momento. E há algo de precioso aqui entre o diálogo de Jesus com Pedro. Acredita-se que Jesus tenha feito questão de perguntar 3 vezes, porque foram 3 vezes as vezes que Pedro negou Jesus. Então, a cura completa, a cura plena, a restauração absoluta. Ao mesmo tempo, Jesus quer olhar agora nos olhos de Pedro, e não mais com aquele olhar que um dia mostrou decepção, mostrou tristeza, que fez, diz o texto, Pedro chorar copiosamente, amargamente, diz o texto. E agora no olhar de Jesus há um olhar de cura, o olhar da segunda chance, o olhar do renovo. E na primeira vez, Jesus pergunta assim, Pedro, você me ama mais do que esses? Aqui tem 2 possibilidades. A primeira possibilidade é que talvez Jesus possa ter perguntado, olhando para os barcos e as redes. Olha, a primeira prova. Pedro, você me ama mais do que você ama isto que você faz? Porque na construção grega poderia ser uma possibilidade de Jesus estar olhando para a vida antiga, para a vida passada de Pedro. Porque Pedro deu um relance de queda, Pedro deu um deslize. E talvez Jesus estivesse fazendo pela primeira vez essa pergunta crucial. Pedro, você ainda está muito apegado a essas coisas da sua vida antiga? Você ainda está muito apegado às suas redes, aos seus barcos, a esta sua vida que de alguma forma lhe dava o sustento? É isso mesmo? Ou então, Jesus pode ter olhado para os outros discípulos e disse, você me ama mais do que esses? Por quê? Porque você lembra lá em Mateus 16? Quando Jesus predisse que Pedro o negaria, qual foi a resposta de Pedro? Ainda que todos os outros te neguem, eu não te negarei. Olha o problema da comparação. Como se Jesus estivesse preocupado com o que o outro está fazendo em relação ao que você faz. Deus trata com cada um de nós individualmente. Por isso que é importante destacar que na primeira pergunta, João enfatiza uma ideia comparativa, fosse com uma vida pregressa, ou fosse com as preocupações com esta vida, ou fosse com os outros colegas de ministério. Porque Jesus está interessado naquilo que você é, naquilo que você faz. É por isso que a segunda pergunta é diferente. A primeira tem um ar comparativo, na segunda é absoluto. Aí Pedro responde, Senhor, tu sabes que te amo. E aí na segunda, Jesus absolutiza a pergunta e fala assim, ok então, mas você me ama mesmo? Não tem mais a ver com o que os outros pensam, com o que os outros fazem, mas o seu coração é inteiro comigo? E aí Pedro diz, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus agora está tratando na individualidade, querendo saber qual é a inteireza do nosso entendimento, do nosso compromisso, da nossa vida com o chamado. E da terceira vez, Jesus pergunta, João muda o verbo. Parece então, como eu disse, uma das teorias é que Jesus então, percebendo que Pedro seria incapaz de entregar-se neste nível superior do amor perfeito, do ágape, Jesus então reduz as suas expectativas e diz, ok, você é falho, você é limitado, mas mesmo assim ainda tenho interesse em você. Você ainda me ama, assim mesmo com as suas falhas, mesmo com a sua incapacidade.
Por outro lado, parece que Pedro não responderia neste nível do amor ágape, porque ele sabe que ele falhou uma vez. E ele não poderia mais prometer o que ele não seria capaz de cumprir, e por isso que ele não alcança o nível deste amor perfeito, a que se refere o termo ágape. E ele só responde, então, mantendo esta linha do filéu, ou do filós. Mas a terceira vez que Jesus pergunta, diz João, que isso trouxe tristeza ao coração de Pedro. Por quê? Algumas possibilidades exegéticas. Primeiro, porque talvez Pedro tivesse se frustrado, porque agora Jesus reduziu a pergunta e foi confrontado. Entende? Parece que Jesus agora tira a palavra ágape e bota filós para dizer assim, tá bom, Pedro, então já que você reconhece realmente que você não é capaz, então eu vou reduzir o nível, mas vou dizer a você, mesmo que você seja tão incapaz, eu ainda tenho interesse em você. E parece que naquele momento o confronto, a realidade nua e crua de quem Pedro é, vem à tona novamente e ele se entristece assim, realmente, Senhor. E por isso que ele fala, tu sabes todas as coisas. É como se agora nessa terceira resposta Pedro dissesse, tu sabes que eu nunca mais e nunca seria capaz de fazer o que eu gostaria de fazer, o que eu acho que é o perfeito, mas mesmo assim o Senhor me aceitas. Esta para mim é a principal lição deste tratamento de Jesus com Pedro. Apesar das suas limitações, apesar das suas falhas, apesar dos seus limites, eu vou com você além. Cuida das minhas ovelhas. E nas três orientações de Jesus, ele também alterna. Segundo João, primeiro Jesus usou, alimenta os meus cordeiros. Depois ele vai, na segunda orientação, ele vai dizer, cuida das minhas ovelhas. E depois ele volta ao alimento, mas ele usa ainda uma expressão mais carinhosa, dizendo, alimenta as minhas ovelhinhas. Então as próprias respostas de Jesus também são diferentes uma das outras. E parece então que João quer enfatizar a amplitude da obra pastoral. Não perca o foco daquilo que Jesus realmente chamou você para fazer. Vocês já foram alertados aqui, Pastor Hélio, Pastor Valmir, eu tive este privilégio, de nos alertarmos a nós mesmos, e o tempo todo isso se espelha diante de mim, de que nós podemos cuidar de coisas tão desnecessárias. Pastor Valmir sugeriu a nós, passe para quem tem competência aquilo que não é sua competência. Porque Jesus chamou você para alimentar e cuidar das ovelhas. E algumas vezes a gente perde energia, tempo, com aquilo que não representa cuidado e alimento das nossas ovelhas. E olha que Jesus chamou Pedro para dar o pontapé inicial em tudo isso. Mas disse, sabe qual é a essência do chamado? Alimentar e cuidar das ovelhas. Talvez pudesse inferir aqui também mais uma metáfora, né? Uma aplicação nesses termos distintos entre cordeiros, ovelhas e ovelhinhas. Porque o reino de Deus deve ser o cuidado integral com todos, independentemente dos interesses, independentemente da faixa etária, independentemente da realidade, ou até mesmo daquilo que lhe possa dar de retorno. Porque a ovelha lhe dá de retorno a lã, o cordeirinho, a carne, e a ovelhinha, talvez nada, tem que esperar crescer. E o nosso cuidado deve ser desinteressado e desinteresseiro. Apenas a entrega, apenas a doação. E então, diante da terceira resposta de Pedro, Jesus finaliza a sua orientação para dizer assim, olha, vai vir um tempo, virão dias que serão muito difíceis. Hoje você é forte, hoje você vai para onde você quer, hoje você se veste como você quer, mas vai chegar um dia em que vão te pegar pela mão e vão te levar para onde você não deseja. Vão colocar a roupa que você não queria. E a tradição da igreja dá conta de que Pedro de fato morreu crucificado. E alguns acreditam que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para não ser tão assemelhado ao seu Senhor. Não era digno de morrer exatamente como o seu Senhor. Mas o mais importante é que Jesus termina dizendo assim, então Pedro, diante de tudo isso, siga-me.
Mantém o seu chamado. Vá até o fim. Algumas vezes a tentação será muito grande, o desejo será enorme de você pegar as suas redes de volta, voltar para os seus barcos e continuar lançando a rede onde você acha que você deve lançar. Mas olhe Jesus, Ele está olhando para você e Ele continuará dizendo, não é desse lado, não é desse jeito. E Ele te dará o cuidado e o tratamento necessário para que você leve até o fim aquilo para o que Deus chamou você. Portanto, nesta manhã, encerrando esses dias, meu desafio final é: siga em frente, mantendo a chama do chamado aceso. Haverá o tempo da frustração, haverá o tempo do silêncio, haverá o tempo do cansaço, mas assim que você tiver diante de você a oportunidade do recomeço, lance-se no mar, nade em direção a Jesus e obedeça o que Ele disse para você. Cuide e alimente as minhas ovelhas.